Agora você está convidado a debater assuntos de interesse da nossa cidade: cultura, educação, esporte, política, economia e entretenimento. Está no ar Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Bom dia, ouvintes da Rádio Comunitária 87 FM. Aqui nós estamos no Estúdio C com a participação do Renan Alves, psicólogo, que hoje vai falar sobre TEA, transtorno do espectro autista. Renan, bom dia. Bom dia, Neide. Bom dia a todo mundo que está ouvindo a Rádio Comunitária. Gostaria de agradecer muito a presença, a oportunidade de estar falando, né? É um tema que desperta muito interesse, principalmente por mães, pessoas que têm algum familiar que está no espectro. A psicologia, em geral, desperta muito interesse, né? E são temas que são pertinentes, são importantes. E eu agradeço a oportunidade de ter esse espaço tão importante para estar dividindo um pouco desses conhecimentos com todo mundo que está ouvindo. Ai, que bom, Renan. E nós agradecemos a tua participação aqui, a tua disposição para vir falar sobre esse tema, que é um tema, eu vou usar uma palavra, é um tema novo, porém sempre existiu, mas não era visto, né? E o mês de abril é o mês da visão do autista, né? De se falar sobre o autismo, mas por que só um mês? Para chamar a atenção para que o resto do ano, né, as pessoas tenham empatia, entendam, busquem entender, né, o que é o autismo, afinal. Renan, eu gostaria primeiro que você se apresentasse. Quem é o Renan Alves? Pergunta complexa, né, se apresentar, né? Bom, mas meu nome é Renan Alves, né, tenho 27 anos, eu sou formado na primeira turma de psicologia aqui na Unifeg mesmo. E a partir do ano passado eu iniciei essa trajetória, né, da clínica, esse desafio que é ter as pessoas, ouvir histórias e procurar auxiliar da melhor forma possível, né? E acho que é isso. E assim, teve alguma questão, por exemplo, específica? Eu vou fazer psicologia por isso, aquilo. O que te levou para a psicologia? Normalmente essa é uma das primeiras perguntas que nos fazem na graduação pelos próprios professores, organizadores do curso, né? Eu lembro que na minha oportunidade eu não sabia muito bem o que dizer, porque não houve um motivo assim muito pontual, né? A gente sempre ouve história que é aquela paixão que sempre teve, um familiar que já exercia e despertou um certo interesse na pessoa, que não era o meu caso. Quando eu terminei o ensino médio, eu sempre tive um prazer por essas questões mais humanas, né? Esse tipo de questionamento sobre comportamento, postura, como as pessoas agem, e nada melhor que a psicologia para intervir sobre essas questões, né? Então foi aí, a partir dessa aproximação um pouco difusa, não tão específica, que eu acabei encontrando a psicologia e hoje, felizmente, eu me encontrei nela e estou exercendo. Ah, que legal. Uma pergunta que não quer calar. O que é fenomenologia que você está fazendo a pós-graduação? Muita gente me perguntou, o que é isso? É um nome que desperta uma certa estranheza, né? Sim. Um nome gigante. Fenômenos, né? Fenomenologia, o que vem a ser isso? Então, a perspectiva fenomenológica existencial é uma das escolas da psicologia, né? Normalmente a gente tem aquela concepção da psicologia como algo universal, como se fosse ali um saber muito fechadinho, que só é ensinado e replicado. Mas a gente está falando do fenômeno humano, né? Então, como que a gente poderia abordar toda a complexidade humana de uma única perspectiva? Então, a psicologia tem várias escolas, cada uma enxerga o ser humano de uma forma, de uma perspectiva, sobre uma visão, né? E a fenomenologia existencial é uma dessas abordagens, dessas escolas da psicologia, né? Ela é uma abordagem que ela tem um viés filosófico muito grande. Ela surgiu a partir da filosofia, né? Da filosofia mais propriamente dita a existencial, e tem como método exploratório
a fenomenologia, que é um dos movimentos filosóficos também, né? Então, ela herdou da fenomenologia a maneira de considerar o fenômeno, né? De olhar para, no caso, na gente, a pessoa sem julgamento e suspender aquilo que eu acredito que sejam os fenômenos humanos para me aproximar. E o existencial, que é da fenomenologia existencial, é aquela escola que tem o próprio olhar sobre o ser humano, né? Aquele ser humano que ele é sujeito às próprias escolhas, que tem autonomia para agir. E na clínica a gente faz exatamente isso, percorre esse caminho para fazer com que o indivíduo ele se aproprie de suas questões, né? E de uma forma autônoma, que ele possa exercer aquilo que é conversado ali no nosso setting terapêutico, né, ali na clínica, que ele possa estar aplicando no seu cotidiano. Olha que legal. Bom, eu, para falar a verdade, não tinha ideia do que... Quer dizer, na minha cabeça, muito assim, eu estava pensando que era algo tipo fenômenos sobrenaturais, fenômenos naturais que envolvem, mas assim, algo muito fora do que é, né? E eu gosto de fazer perguntas, né? Sim. Para a gente saber. E o pessoal realmente perguntou o que é fenomenologia. E tem algumas questões, por exemplo, específicas sobre o autismo. Você faz um tratamento, não é o tratamento a palavra, né, em relação ao autismo, porque tratamento pressupõe-se cura e pressupõe-se doença, sim, né? É um processo que você vai fazer e que vai deixar de ser, e não é o caso do autismo, né? Então, o que seria a questão, assim, nós vamos... No próximo bloco a gente já vai estar falando, né, sobre essa questão. Sim. E vamos lá. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Rádio Comunitária 87 FM, 25 anos no ar. Deixa eu te falar uma coisa. A Comunitária não deve favorzinho pra nenhum político, pra nenhuma igreja e pra nenhum grupo comercial. A Comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes? Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. A rádio que pensa e toca a boa música. Comunitária FM. Voltando aqui para a nossa entrevista com Renan Alves, psicólogo, Estúdio C, Rádio Comunitária 87.9. Você que está nos ouvindo pode mandar suas perguntas, sua participação aqui para o 3552-6038 no nosso WhatsApp. E eu vou mandar agora um abraço para a Pati, que está nos ouvindo lá em Guaranésia. Bom dia, Pati. Obrigada pela participação aqui. Renan, vamos começar aqui. O que é o transtorno do espectro autista? Fala pra gente um pouco sobre o que é. Sim, com certeza. Eu acho que um fenômeno tão vasto como o autismo, a gente poderia começar a falar sobre inúmeros âmbitos diferentes, né? Eu, particularmente, gosto de dividir nessa explicação sobre o que é o TEA, o transtorno do espectro autista, em duas frentes. Primeiro, tem uma explicação mais biológica, orgânica mesmo, né, de um ponto de vista neurológico, o que é esse transtorno. E tem também a explicação mais comportamental, que é aquilo que normalmente as mães têm mais acesso pela própria realidade, né, com uma criança, com um jovem que tem esse diagnóstico. Então, se a gente for começar por essa explicação mais biológica, né, o que é o autismo desse ponto de vista mais orgânico, né, neurológico. Então, o autismo ele é definido, né, dessa perspectiva como um transtorno que ele é genético do neurodesenvolvimento.
né? Então, o que isso significa na prática, né? É como se houvesse algum tipo de transtorno na parte que corresponde à rede neuronal, né? Que é a alteração de alguns genes que regulam o processamento de novos neurônios. Então, é como se o autista, né, ele tivesse uma rede muito mais densa de neurônios. E aí a gente pode pensar, poxa, então uma rede mais densa de neurônios facilitaria, em tese, um pensamento mais ágil, talvez, uma forma de agir muito mais, né, dinâmica. Mas o que acontece? Às vezes há um problema aí, porque uma rede tão densa, às vezes, não oferece aqueles novos neurônios que excedem uma funcionalidade muito grande. Então, se a gente for ter um exemplo, por exemplo, né, mais prático, aqui na nossa conversa, né, quando a gente está interagindo, você me fez uma pergunta, né, do ponto de vista assim, mais prático mesmo. Eu pensei, formulei e cá estou respondendo, né. Certo. Mas um ponto de vista neurológico, né, mais orgânico mesmo, tem muito mais processo envolvido. Então, eu, na posição de alguém que está dando resposta, né, primeiro eu tenho que ter meu aparato auditivo intacto, então eu tenho que ouvir a pergunta, né, eu tenho que compreender aquilo que foi perguntado até mim, né, então já é uma outra área cerebral específica para isso. Eu preciso resgatar aquilo que eu já sei, que eu já estudei sobre o tema, para estar podendo formular a resposta e assim sim construir as sentenças que eu considero mais adequadas para estar explicando, né. Então, em cada um desses pontos, que para a gente é em milissegundos, é automático, tem vários processos. E entre vários processos, há uma rede neuronal, né, vários neurônios que fazem essa conexão. No caso do autista, essa conexão ela é um pouco dispersa. Então, por mais que haja mais neurônios, uma rede mais vasta e mais densa, a conectividade entre eles não é tão precisa assim. É como se a gente estivesse, por exemplo, numa cidade menor, com uma sinalização mais precisa da onde eu quero chegar, né? Estou no ponto A, quero ir para ponto B. E se eu for para uma cidade maior, com mais vias, com uma comunicação um pouco dificultada, em termos, né, de... Sem as setas apontando para onde deve ir. E aí você fica perdida. Sim, com certeza. Acha uma estradinha e fala assim, eu vou entrar aqui, não, eu devo entrar ali, e aí fica essa complicação, né? Ah, certo. E, assim, no caso do autismo, hoje em dia, até a gente ouve essa fala e é bem, assim, tem várias formas de se falar isso. Tem algumas pessoas que falam de forma pejorativa, tem algumas pessoas que falam de forma preocupada mesmo. Hoje em dia estão nascendo mais autistas, hoje em dia tem muito mais autistas. O que ocorre? E aí, isso é quando a pessoa tem realmente uma preocupação. E tem aquela fase, nossa, hoje todo mundo é autista, tipo, tudo que era arte, criança arteira antigamente, hoje é autista, tipo, tirando meio que debochando. O que ocorre? Certo. Nessa questão, né, Neide, eu vejo que há um componente social muito forte, né? Então, quando tem uma pessoa que ela emite esse tipo de fala, ela já compreende que antigamente haviam outros padrões que eram mais compreensíveis. Então, aquela criança que ela é mais agitada, que ela demonstra um comportamento um pouco mais, às vezes, explosivo, né? Ele tinha certos tipos de entendimento, né? Então, essa pessoa, ela poderia ser alguém que é só mais ativo, né? Aquela coisa de ser criança arteira que tinha antes, né? Então, é uma reflexão interessante para a gente fazer. Será que, né, estão surgindo mais diagnósticos agora ou está tendo um olhar mais cuidadoso para essas questões, né? A gente falou que, né, anteriormente, que é um transtorno que ele começa por uma raiz orgânica, né? Então, se é uma raiz orgânica, dá a entender que isso sempre esteve presente em diferentes níveis, né, nessa população. Certo. Só que agora, por ter um olhar um pouco mais voltado e mais técnico para essa questão, agora esses diagnósticos, esse debate está se tornando um pouco mais acessível. Ah, certo. E assim, no caso, como diagnosticar? Quais são... Vamos lá. Eu tenho um filho, uma filha, e
Eu sou mãe de primeira viagem, segunda ou terceira, não importa. Simplesmente eu, de repente, falo assim, parece que está estranho. Como que eu vou descobrir que é autismo? Em que ponto que eu devo falar assim, opa, peraí, deixa eu procurar ajuda? Certo. O autismo, por ele ser um transtorno que ele é espectro, desse ponto de vista comportamental, o que isso quer dizer, né? Isso. Ele tem uma área que se torna possível aquela compreensão, né? Então, a gente tem alguns autistas que ele demonstram um certo tipo de padrão e temos outros que demonstram comportamentos totalmente distintos, né? Então, a gente não está falando daquele transtorno com sinais e sintomas muito específicos, muito fechados. Então, uma pessoa que ela tem, às vezes, ela observa o comportamento do filho e às vezes ele destoa sobre, enfim, o que ela observa das outras crianças ou que é dito pelos coordenadores da escola, por exemplo, né? Então, qual que é um passo que pode ser adequado? É procurar esse auxílio desse diagnóstico, então, né? Então, como a gente está falando num primeiro momento daquela questão da suspeita e observar um padrão de comportamento que destoa um pouquinho, esse tipo de diagnóstico, ele é interessante para ver qual que é o direcionamento que pode dar. Será que aquele comportamento atípico, ele é realmente parte do transtorno? E aqui a gente entra num mérito muito importante, né? Que o autismo, ele é caracterizado pelos comportamentos atípicos, mas não é todo comportamento atípico que é autismo, né? Certo. Então, às vezes a criança pode demonstrar algum tipo de comportamento que as pessoas entendem como errático, disfuncional, por exemplo, se tratar de algo muito pontual, ou da criação, ou do desenvolvimento dela. Então, só a gente sintetizando, né, qual foi a sua questão, se houver essa dúvida, a procura por um profissional que possa exercer esse psicodiagnóstico e dar esse direcionamento é o passo adequado, né? E a partir dessa análise, então, ver qual que vão ser os caminhos a serem seguidos. Que legal. E assim, no caso, eu não percebi nada, eu acho só que meu filho é muito quietinho. Mas vamos usar um termo assim, ele é inteligente, ele conhece muito sobre determinados assuntos, é uma pessoa que pesquisa, tal. Aí, no caso, o papel do professor da escola é fundamental para esse diagnóstico chegar mais rápido? Sim, com certeza. Boa parte da convivência da criança, do dia a dia dela, é na escola. Hoje a gente tem uma realidade que muitas vezes os pais trabalham em período integral, né? Então, ou a criança já estuda também em período integral, que seria referente ao trabalho dos pais, ou passa um período com alguém cuidando, né? Então, hoje em dia é muito mais comum que os dois cuidadores, né, ou as pessoas do entorno tenham um convívio em termos de tempo, e até mesmo de qualidade, dependendo do caso, pouco mais diminuídos em relação a outros tempos, né? Então, o papel da escola é ter esse olhar extra, né? Sobre o comportamento da criança, sobre como ela interage em outros contextos, na maioria do seu cotidiano. Então, essas informações são importantes para estar conduzindo os pais para, caso eles julgarem necessário, estar procurando algum tipo de auxílio especializado. Muito bem. E, assim, nós vamos lá dar uma pausinha aqui e temos perguntas. A Valéria perguntou, e aí no próximo bloco eu acho que a gente pode levar para essa questão. Há um tempo para falar para a criança autista, né? Nós vamos pegar essa questão. Nós devemos chegar na criança e falar assim, você tem o diagnóstico de autista, como falar, é necessário falar, e aí a gente vem para o segundo bloco. Informação para a comunidade. Estúdio C. 87,9 FM. Eu amo essa. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. 87 FM, a rádio que te faz recordar.
Bom dia, ouvintes da Comunitária 87, voltando aqui para a nossa entrevista com o Renan Alves, psicólogo, e você que está ouvindo a gente, entre em contato pelo 3552-6038, faça suas perguntas, mande seu alô e vamos continuar aqui. Renan, a Valéria Silva perguntou como contar para a criança que ela tem o transtorno, né, do espectro autista, e se é necessário, porque eles descobriram agora há pouco tempo. Então, como proceder? Ela precisa contar para o filho? Como que é esse processo? Essa parte do contar para a criança normalmente é muito desafiador para os pais. E normalmente esse desafio ele se origina primeiramente porque a criança ela é muito sensível ao que a gente conta às vezes, né? Ela está no período de desenvolvimento que ela toma para si aquelas questões e replica para um bom período da existência dela, né? Mas eu acredito que esse tipo de diálogo ele se torna necessário desde que ele transite entre esses polos, né, Neide? Entre apresentar esse diagnóstico no sentido de limitá-lo, que é algo, né, que não é interessante, mas também ao mesmo tempo ter essa apresentação sem deixar ele privado de tudo isso, como se, né, essa condição não existisse. Então, eu acho interessante. Como então abordar isso para a criança? Talvez seja interessante abordar de uma forma que ele veja que é uma condição que ele tem, que não há nenhum demérito nisso, né? A gente não está falando aqui de algo que desqualifica, que impossibilita. Então é necessário demonstrar para a criança que ele tem um modelo de funcionamento. Que ele pode não ser exatamente com as outras pessoas ou crianças da sua idade, mas que é um modelo de funcionamento tão digno quanto outros, dos neurotípicos, por exemplo, né? Então, acho que demonstrar para a criança, fazer que ela compreenda essa ideia é fundamental, né? Tanto para ela passar por esse processo de maneira mais satisfatória, sem nenhum abalo, às vezes, na autoestima, na visão dela sobre ela própria, como ela se enxerga, né? Quanto para, no contexto familiar mesmo, essas questões serem trazidas de maneira mais leve. Tá. Com relação à família, a Fabiane Crispim, um abraço, viu, Fabiane, que está ouvindo a gente aqui. Fabiane, ela tem um projeto, que é o Projeto Inclusão, para acolher, né, a família, acolher as mães atípicas, as crianças. E ela disse que em primeiro momento, é um luto a descoberta do autismo. Eu acho que de toda a neurotipia, toda vez que você se depara, né, com algo que não está no teu roteiro, é complicado. Mas o que a família deve fazer para aceitar, compreender essa questão, essa criança neurotípica, essa criança com autismo, qual é o papel da família? Além do aceitar, que é uma palavra muito vaga, né? Mas como que a família deve se posicionar? Talvez, acho que o critério mais importante, que pode facilitar muito esse processo do enfrentamento da família, é justamente a informação. Que são oportunidades que a gente está tendo aqui agora, né? Ou em outros contextos em que a gente consiga ter ali informações, fontes confiáveis. Então, se inteirar sobre a condição das pessoas que estão no espectro é algo, num primeiro momento, muito importante, né? E também acho que é importante a gente ter a dimensão de que a mãe, pai, enfim, familiares, enquanto cuidadores, é importante que eles estejam bem consigo próprios para estar passando por isso com a criança também, né? Na clínica a gente tem uma máxima que a gente costuma falar que o cuidado ele exige que o cuidador também esteja bem, né? Precisa estar bem para cuidar do outro. Sim. Então eu acho que é fundamental esse olhar para o cuidador também, tanto no sentido de proporcionar uma experiência um pouco melhor e mais satisfatória para a criança, como para preservar essas pessoas que, né, vão ter que conviver com essa
com essa condição da criança de maneira mais satisfatória, né? Certo. E aí, no caso, por exemplo, o que a psicologia indica para que haja esse enfrentamento? Os pais devem procurar psicólogo, ajuda psicológica, a pessoa que deu o laudo, o médico que deu o laudo, o psicólogo, o psiquiatra que deu o laudo, ele vai indicar para a família esses caminhos? Sim, ele é muito indicado porque, enfim, né, imaginamos qualquer carga emocional envolvida nesse tipo de convivência, né? Então ele é uma oportunidade de ter um respaldo para os pais, para os responsáveis, para lidar com todas as dificuldades, né? Normalmente eu já tive a oportunidade em clínica de atender alguns pais, né? De pessoas que estão no espectro e são muitos sentimentos que a gente auxilia eles a estar compreendendo. Então é muito comum que sentimentos como culpa, incompreensão venham à tona, né? Então ali na clínica é uma oportunidade, nesse contato que a gente tem com a pessoa, de estar trabalhando melhor essas questões para estar junto com ela ali tecendo estratégias de enfrentamento que sejam mais coerentes, né? Certo. E assim, quais são os níveis de autismo? Porque o autismo, ele tem vários níveis e assim, tem diferenças entre os níveis, né? Porque Sim. Uma das coisas que a Fabi Crispim colocou, e a Valéria colocou também, o nível do menino dela é nível 1, né? Qual a diferença em cada nível? Sim, eu acho que essa diferença é um debate que ele é muito presente ainda na comunidade científica, psicologia, psiquiatria, porque cada fonte que a gente observa, né, esse tipo de questão, tem informações que às vezes não se complementam ou que são distintas entre si. Por exemplo, essa questão de diagnóstico em termos de, né, entre aspas aqui, né, gravidade do transtorno, ela é mais comum na lida cotidiana mesmo, senso comum, né? Então a gente fala, o tal pessoa, tal paciente, ele está no nível 1, nível 2, nível 3, ou leve, moderado, severo, né? Uhum. Já se a gente for optar por ir para o manual médico estatístico, né, que é o DSM-5, que ele é mais voltado para transtornos mentais, aí já muda um pouco o cenário. Aí ele traz nível 1, 2 e 3 de níveis de assistência, ou seja, aquela criança, aquele paciente, o quanto ele precisa de auxílio para estar executando as atividades, né? E temos por último também o CID, que é o manual de doenças mais geral, que é usado na medicina, em todas as áreas, né? Todas as especialidades, aliás. Que lá já é o contrário, já fala o autismo, mas sem essa questão da gradação. Ele só tem uma separação em autismo, né, com incidência ou não de déficit na vocal, né, na voz, ou na questão da intelectual, se há algum déficit. Então, cada uma dessas fontes, né, distintas, influenciam também na compreensão do espectro. Do espectro. Então, assim, porque na literatura, há muitos, mas muitos anos, coloca aí, sim, bastante. Eu li um livro, eu não lembro o nome do livro, mas falava sobre um jovem que ele não tinha paladar, ele não tinha percepção do mundo, era uma pessoa que fazia coisas, trabalhava, mas ele não tinha percepção. Então, ele se relacionava com as pessoas, mas não tinha uma percepção do que as pessoas estavam fazendo à volta dele, tipo assim, estavam sendo maldosos, ele não percebia, né? Eu acho que falava sobre autismo, mas há muitos anos. Depois, nós temos o filme Forrest Gump, que eu não sei se ele é considerado autista, né, mas parece, não, na época não foi falado, quer dizer, Forrest Gump é um filme com mais de 30 anos, né, então, e
como que as pessoas podem entender? Você falou sobre a questão dos níveis. O nível 1 é a pessoa que é inteligente, que tem poucas dificuldades de ajuda. O nível 2 e o 3, você poderia caracterizar para a gente, assim, mais específico? Sim, sim. O nível 1, né, só a gente tomando um pouquinho, é aquilo que normalmente antes começava a dizer mais como síndrome de Asperger, né? Que é aqueles sintomas mais brandos. Então, a pessoa ela tem, né, a condição dela de comunicativa preservada, fala perfeitamente, né, não tem nenhum prejuízo nessa parte e precisa de pouca assistência para realizar suas atividades. Já aquela criança que às vezes ela tem um pouco mais de dificuldade, ela precisa de uma intervenção, ou às vezes apontando, ou falando novamente, ou tendo algum tipo de auxílio nesse sentido, aí a gente já tem um nível acima de assistência. Uhum. E temos também crianças que é aquele nível mais severo, que ela tem uma dificuldade geral de estar realizando algo, ou é necessário que a pessoa intervenha naquilo mesmo, fazendo por si, com as próprias mãos, até a criança estar pegando aquela forma de como executa esse tipo de atividade, né? Então, os níveis de assistências, eles delimitam até quando que a criança tem uma certa possibilidade de estar realizando ali as atividades cotidianas de maneira autônoma. Certo. E, assim, em relação à escola, né? A gente fala da escola por questão que é o mundo da criança, entende-se que creche, escola, depois do lado colegial e tal. A escola, os primeiros anos, eles são fundamentais. Como que deve ser a estrutura para receber uma criança autista? Eu vi uma frase no portal de pedagogia, certa vez, que eu achei fantástica, que fala que toda criança aprende. Independente da dificuldade, se a gente está falando aqui de ou presença ou não de um transtorno, de alguma condição. Então a gente parte desse pressuposto que o aprendizado ele é sempre possível. Quando a gente trata de lidar com crianças no espectro do autismo, a gente está falando de pessoas que ela têm uma certa dificuldade de às vezes compreender as coisas como são socialmente passadas. Então aquele ambiente típico da escola, em que, né, tem a figura do professor, às vezes são lidadas ali questões de cunho muito assim, racional, que é preciso compreender questões muito, sabe, voltadas para mais complexas, né? Normalmente, a gente não está falando aqui de impossibilidade de aprender, mas a criança, quando vai só por esse viés, ela pode ter um pouco mais de dificuldade, porque não é aquela questão mais prática, né? Então, será que se um conteúdo denso, por exemplo, um conteúdo de filosofia, de, enfim, né, sociologia, questões sociais, será que é impossível essa criança estar aprendendo? Ou será que se a gente fazer formas com que aqueles conceitos sejam aplicados para ela dentro daquilo que ela consegue compreender do outro, será que isso não se torna mais possível, né? Então a escola ela tem que ter esse suporte para tá moldando a questão do aprendizado para o aluno. Não forçar que o aluno seja moldado naquele aprendizado que já é comumente empregado e que muitas vezes não tem, né, aquilo que é esperado. Assim, nesse aspecto, eu tenho, como professora, eu sempre busquei ver a questão da prática, porque eu tenho dificuldade com matemática. Sim. O tal do seno e cosseno para mim sempre foi algo... Por quê? Até o dia que, fazendo um curso sobre questões de didática, um professor explicou para que servia o bendito do seno e do cosseno. Então, para mim, enquanto professora, eu acho que tinha que ser aula prática e teórica tudo junto. Mas nem sempre é possível em função da própria estrutura. Então, as escolas deveriam ser preparadas. E quem deveria fazer isso? Aí a gente já entra naquele mérito, né, de questões, né, sociais, de políticas, enfim, né. Aquele profissional que ele é mais preparado, né, para lidar com esse tipo de questão, ele consegue, né, tá modulando ali uma modalidade de ensino que é mais própria para o nível de compreensão, né, da pessoa que está ali no espectro do autismo.
Se a gente for trazer isso para questões cotidianas, por exemplo, né? Sim. Às vezes as pessoas que estão no espectro autista têm alguma dificuldade, por exemplo, em lidar com questões como expressões faciais, por exemplo, entonação de voz, que fazem parte da comunicação como um todo, né? A gente só não se comunica falando, mas também se comunica gestualmente, pela entonação de voz e tal. E quando a gente transfere essas dificuldades para uma disciplina da escola que ela tem esse teor mais, sabe, às vezes expressivo, visual, nesse sentido, pode ser que a criança tenha um pouco mais de dificuldade para estar lidando com essas questões, né? Então, acho que o grande desafio do ensino hoje é estar encontrando formas que criem um modelo, uma modalidade de ensino que seja própria para essas crianças, que elas conseguem estar acompanhando, né, de maneira compreensível, bacana, que respeitem o desenvolvimento dela. Um espaço mais acolhedor, né? Ó, nós vamos agora para o nosso próximo, para nossa apoio cultural, e daqui a pouquinho a gente volta com Renan Alves no Estúdio C. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. 87,9 FM, eu amo essa rádio. Rádio Comunitária de Guaxupé, a Rádio Cidadã. Informação para a comunidade. Estúdio C. A Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Voltando aqui na Rádio Comunitária 87 com a nossa entrevista com o Renan Alves, psicólogo, e o Elbert está mandando um abraço para você, Renan, e também mandando um abraço para Camila, tá? Abraço, Elbert, abraço, Camila. Elbert, perdão, cara, se eu te conheço, eu não consegui me recordar agora, mas de toda forma, um abraço para você, para Camila, para todo mundo que está ouvindo. Renan, vamos lá. A questão do autismo na vida adulta. Hoje em dia, muitas pessoas estão se descobrindo autistas, talvez pela maior informação, talvez por várias outras questões, mas está tendo, né, uma maior visibilidade. Eu sou autista, descobri isso agora há pouco tempo. Eu não sou, né? Pelo menos eu não tenho laudo e não tenho nenhum sintoma, mas estou falando assim, dessas pessoas, né? Tem vários canais de famílias autistas, tal. Como é que se faz esse diagnóstico na vida adulta? A gente conversou bastante, né, sobre a vivência da criança, porque é um período de formação e quando os primeiros sintomas aparecem, né? Então, hoje o debate normalmente ele é mais orientado para a realidade da criança, que é quando os primeiros diagnósticos acontecem. Mas é muito comum também que aconteça o que a gente chama de diagnóstico tardio, né? Que é a pessoa que já está ali no pleno grau atingido da sua formação, uma fase adulta, né, 30, 40 anos, e está descobrindo esse diagnóstico. Então, será que ela não pode estar obtendo, às vezes, algum proveito por isso, né, de estar obtendo esse tipo de informação? Normalmente as pessoas acreditam que o diagnóstico ele é só para intervir nesse período, né, que está formando, criação de caráter, né. Mas, como a gente disse aqui no nosso papo, né, Neide, o autismo ele tem uma demarcação da forma de socialização e comunicação muito forte. É um dos principais pontos que os definem, né? Então a vida adulta, como ela é muito permeada de comunicação, esse diagnóstico tardio ele pode oferecer estratégias, formas desse adulto, então, se posicionar nesse mundo que se apresenta para ele interagir melhor de maneira profissional, familiar, enfim, né, os diversos tipos de relações que a gente estabelece com as outras pessoas ao nosso redor também.
Ah, certo. E assim, as pessoas ao redor... Eu vou colocar assim uma questão. Eu trabalhei em sala de aula há mais de 27 anos e a vivência, né, dentro de sala de aula como aluna mesmo, eu sou daquele período em que havia um funil. Hoje ainda há, mas esse funil ele é um pouco mais largo, né? Mas na minha época era um funil bem assim, a boca muito larga e o finalzinho dele muito estreito, em que a escola, ela separava realmente, as crianças iam para a escola no primeiro, segundo ano de grupo e aprendiam as primeiras letras e de acordo com suas condições financeiras e mesmo as suas condições pessoais, elas iam saindo ao longo do tempo. Então, primeiro havia o funil econômico, né, que o pessoal saía, mas também aqueles alunos que davam trabalho, aquele menino, aquela menina, geralmente o menino, muito arteiro, respondão e tal, ou aquele que era muito quietinho, não conseguia aprender, eles iam saindo. E a escola ficava com aqueles ditos, eu vou usar uma palavra ruim, normais, né? Aqueles que estudavam, se esforçavam, tal. Aqueles que não tinham tempo, condições, tal, saíam da escola. Isso, aí chega assim, o rapazinho com 14 anos, 13 anos, tomou um monte de bomba, tá dando trabalho, vai trabalhar. Esse, no caso, que não está trabalhando desde os 11, 12 anos, porque a família tem uma certa condição, então ele largava na 6ª série, 7ª, na 8ª série, quando formava. Era comum e a escola mantinha um grupo seleto, né, no caso. Então muitas pessoas paravam e aí não havia essa discussão. Hoje há essa discussão e então também há mais o acesso ao diagnóstico, né? E então muitos adultos que estão se descobrindo autistas, eles não foram diagnosticados. E como a psicologia pode ajudar hoje? Por exemplo, eu descobri que sou autista. Eu vou ter um acompanhamento na vida adulta? Como que é? Acho que o primeiro passo é o profissional ele ter desse paciente quais são esses aspectos que o transtorno tem mais dificultado para ele, né? Então, se o espectro ele é tão vasto assim, quais condições que dificultam esse contato, esse convívio dessa pessoa nos mais variados âmbitos, profissionais, pessoais, enfim, né? Então, uma vez que a gente consegue primeiro delimitar quais são as dificuldades, quais questões mais são sensíveis para esse indivíduo, a gente pode estar criando um plano de ação, né? Então, a gente tem a metodologia que normalmente está muito em alta, né, na questão do autismo, que é a metodologia ABA. A metodologia ABA ela é muito voltada para essa questão, né, como a gente disse no início, né, a psicologia com seus vários âmbitos e campos diferentes, né. E a metodologia ABA ela tem uma raiz comportamental muito forte, né, que é uma das teorias da psicologia. Então ela se atém a observar no indivíduo quais comportamentos ele está tendo mais dificuldade e qual que a gente pode estar, então, vendo formas de reforçar outros tipos de comportamentos que possam estar vindo, né, a substituir esses que o indivíduo descreve como disfuncional ou que ele deseja livrar-se, né? E também tendo uma compreensão de como ele pode estar manejando essas estratégias para lidar melhor, né? Então a psicologia ela pode auxiliar justamente isso. No primeiro passo, está auxiliando o indivíduo a compreender todas as questões, né? Que normalmente quem passa não tem aquela compreensão olhando de dentro, né? Um olhar exterior pode auxiliar nesse processo. E, em segundo lugar, né, tecendo junto com ele estratégias de enfrentamento então, para lidar com essas questões. Então, a dificuldade que o indivíduo cita, então um exemplo prático para a gente compreender, é a dificuldade do contato visual, que é um dos
dos pontos que às vezes pode parecer, né, nas pessoas que estão no espectro. Então, a gente determinou que aquilo incomoda. Então, como fazer, né? Será que é possível um treino que ele sustente por tanto tempo, o olhar, né, o olhar no olho do outro por um tempo, em tantas sessões, por exemplo, né? Uhum. Então, esse treino ele é prolongado e é um tipo de exercício que é feito constantemente. Ah, tá. Então, no caso, são exercícios que o adulto vai fazer, isso orientado pelo psicólogo. Tá. Ah, tá. Renan, tá acabando o nosso tempo. Eu quero agradecer a você e a toda a comunidade comunitária, né? Eu gostaria que você colocasse aí o teu endereço, onde você está trabalhando, os teus contatos. Sim, sim. Bom, eu estou atendendo na Clínica da Individuação, junto com a Gabriela Palos, né? Ela também atende lá comigo. Eu trabalho com o público a partir dos 16 anos, né? Jovens e adultos. A Gabi atende o público infantil também, né? Então, na nossa clínica já tem essa diversidade de público, de possibilidades, né? A gente está na Avenida dos Inconfidentes 593. A gente atende também, inclusive, pelo convênio da Unimed, né? Então, já é mais essa possibilidade também. Facilidade. E contato teu? Sim, o contato profissional meu é o 35, né? 98874-4284. Ah, certo. Então, pessoal, procurem o Renan, tá? A semana que vem nós vamos falar com a advogada Gabriela, que vai falar com a gente sobre os aspectos legais do autismo, da inclusão, os direitos, quais são as ações que as pessoas devem fazer para ter seus direitos compreendidos. E outra coisa, seus direitos garantidos, desculpa. E no dia 27 nós vamos falar com a Aline, que ela é artesã, adulta e autista, né? E também mãe de autista. Ela vai falar sobre a experiência dela. Gente, muito boa tarde, vamos ficando por aqui e até sábado que vem no Estúdio C. Um abraço para todos vocês e até mais. Você ouviu o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Participe você também e ajude no desenvolvimento da nossa cidade. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Esta é rádio de verdade.